passar o conteúdo, graças a Deus por isso, pela tecnologia. E vamos orar então por esse momento, né? Eu creio que, por mais que seja uma palestra onde a doutora vai, né, usar o dom e o conhecimento dela para nos abençoar, o Espírito Santo está aqui, e acima de tudo, ela é uma grande mulher de Deus, né? E que nos abençoa muito e tem usado aí o seu conhecimento, a sua profissão para nos abençoar. Muito obrigada, doutora, por ter preparado tudo isso, pela disponibilidade do seu coração. Eu sei que foi uma função também para a senhora estar aqui. E ela fica, não me chama de senhora, mas eu fico, doutor mesmo, não tem porquê. É o respeito mesmo. Mas amém. Vamos orar então? Amém. Jesus, obrigada, Deus, por esse dia, obrigada por essa manhã, por essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, reunidas, Jesus, para sermos abençoadas através da doutora Camila, Senhor, nessa manhã. Eu oro para que o Senhor prepare os nossos corações, Deus, para tudo aquilo que será ministrado, abra nossa mente, o nosso entendimento, para recebermos, Pai, através do Teu Espírito Santo, tudo que será ministrado aqui nessa manhã, Jesus, que caia em terra fértil, que frutifique em nossas vidas, que gere realmente, Pai, essa mudança de mentalidade, Senhor, nessa questão do cuidado com o corpo, cuidado com a alma, com o espírito. Pai, em nome de Jesus, eu declaro a doutora Camila aqui sendo poderosamente usada pelo Senhor, Pai, para usufruirmos, Pai, de tudo que o Senhor tem derramado sobre a vida dela, em nome de Jesus. Nós abençoamos as mães que também não conseguiram estar aqui, Pai, o Senhor sabe o motivo de cada uma. Obrigada pela tecnologia, por podermos também alcançar o coração delas com essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada mesmo. Uma honra pra gente ter você aqui hoje, viu? Tá bom. Sou suspeita, gente. Eu comecei a estudar nutrição com 15 anos. Eu já tenho quase 37. Então, uma pequena caminhada aí com a nutrição. Uma paixão. Eu comecei também a estudar inteligência emocional há alguns anos, então a outra temática que também pegou meu coração. E comecei a estudar teologia também no ano passado, estou quase terminando, graças a Deus. Maravilhoso, a paixão da minha vida. E a gente se aprofundar na palavra de Deus nunca é demais, né? Pelo contrário, quando a gente começa a mergulhar, a gente fala, meu Deus, tem muita coisa para conhecer ainda. Então, vocês vão ver que o começo dessa palestra aqui, ela é meio que uma reflexão teológica, para puxar um pouquinho essa sardinha também, né? Já que todas aqui são da igreja. Sim? Legal. Então, para puxar um pouquinho essa sardinha para o nosso universo cristão, né? Que é tão maravilhoso, que é um privilégio para a gente. Por isso que, inclusive, eu dei esse tema, né? Nutrição que gera vida, do planejamento para engravidar ao puerpério. Como a alimentação pode honrar a Deus durante a preparação para gestação e puerpério, né? Então, eu comecei com essa reflexão, né? Depois a gente vai falar de uma maneira bem específica da nutrição, dar várias dicas, mas eu resolvi começar com essa parte reflexiva de como que a nossa alimentação pode honrar a Deus, de maneira que a gente consiga, então, depois seguir na parte mais técnica, tá? Da nutrição. E como que a nossa alimentação ela pode honrar a Deus? Eu deixei essa perguntinha aqui. Olha que perguntinha. Qual que é o seu mindset sobre uma alimentação que honra a Deus? Quando a gente fala essa palavrinha mindset, ela pode ser uma palavra nova, né, para muitas pessoas. Mas mindset significa a nossa disposição a mudar, a nossa disposição a modificar algum hábito ou algo que a gente, algum comportamento nosso. E aqui a gente está falando sobre a nossa alimentação honrando a Deus. Muitas vezes a gente volta todas as áreas da nossa vida para o Senhor, mas só a alimentação a gente fala, não precisa, né? Aquela velha história, né? O que o crente faz? Já que ele não bebe, não fuma, não sei o que, ele come, né? Tem muita gente que usa esse jargão aqui que eu estou falando para vocês, né? E a grande realidade é que nós precisamos honrar a Deus com tudo, né? Inclusive com a nossa alimentação. E, gente, é um exercício diário que eu também estou sujeita e falo, Senhor, por favor, me ajuda. Porque todos nós somos tentados, inclusive nessa área da alimentação, né? A gente pode ver que lá no início, Eva foi tentada com comida. Não teve jeito. Exatamente, olha que era uma fruta, né? Imagina hoje que a gente tem tanta coisa industrializada, tanta coisa, né? Com sabor, com corante, com isso que deixa super atrativo, né? Então, essa frase é uma reflexão pra gente. Qual que é a nossa disposição a mudar
mudar a nossa mente, né? Romanos 12:2, né? A nossa disposição a transformar nossa mente em relação à alimentação para honrar ao Senhor. E aí eu deixei alguns versículos para nós, gente, é para todas nós, viu? Quando eu falo é primeiro para mim, porque com certeza é um exercício nosso, né? Então, o primeiro é 1 Coríntios 10:31, que vai falar o seguinte: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então é bem interessante, porque aqui Paulo ele envolve bem a parte da alimentação mesmo, né? No versículo, no exemplo do versículo, né? Quer comam, quer bebam. Então é uma reflexão para a gente entender que até as nossas escolhas alimentares, elas podem ou não é? Honrar ao Senhor. Deixa eu ajustar um pouquinho mais aqui. E o outro versículo é Romanos 14:17, que vai falar: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, mais um texto, né, onde Paulo está trazendo essa questão da comida e da bebida para um contexto onde a gente não precisa ficar se preocupando somente com essas coisas, né? Jesus também falou isso lá em Mateus 6, né? Que também fala: vocês não precisam se preocupar com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir, porque o Senhor, Ele prepara tudo isso para vocês, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus, né? Que é o versículo 31. Então são reflexões, você fala assim: nossa, Camila, então a gente vai espiritualizar a vida inteira, a gente vai ser um super crente, né? Que vive. Na verdade, nós já estamos assentados com Cristo em lugares celestiais, né? Então, se a gente for olhar dessa maneira para tudo que a gente for fazer, sim. A gente fala: nossa, eu vou virar um super crente. Gente, não tem como a gente dissociar, né? Você tem como ser eu vou dar o meu nome como exemplo, né? Tem como ser a Camila que dá uma palestra aqui na igreja, a Camila que trabalha fora, a Camila que está em casa. É uma Camila só, né? Corpo, alma e espírito é cheio do Espírito Santo, então não tem essa história, não tem como separar, né? Então essa é a reflexão que a gente faz aqui, com esses versículos. E eu deixei esses outros dois aqui. 1 Coríntios 6, 19 e 20, que vai falar: acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos, foram comprados por um preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. É lindo esse versículo, né? Porque ele está falando que tudo o que nós fazemos, nós precisamos glorificar ao Senhor. O versículo que a gente leu anteriormente também: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Esse é até um versículo, eu não sei se vocês já leram aquele livro Pastoreando o Coração da Criança. É um livro lindo que ele vai falar como que você orienta seu filho, que ele precisa obedecer ao que você está falando. De que maneira que ele vai entender isso, sem você ser um tirano, né? Sem você ser uma pessoa que você vai obedecer porque eu estou mandando, porque eu sou sua mãe. Ele fala: ensine seu filho desde pequeno que tudo que ele faz tem que glorificar a Deus. Eu falei: cara, que lindo, nunca esqueci isso. E aí eu uso isso para tudo da minha vida, porque a palavra de Deus é exatamente isso, né? Tudo o que a gente faz precisa glorificar a Deus. Filhinho, você acha que isso que você está fazendo está glorificando o Senhor? Está exaltando a Deus? Não é o que a mamãe está mandando. Tudo que você faz tem que glorificar a Deus. Eu falei: nossa, isso realmente se aplica a tudo na nossa vida, inclusive a nossa alimentação, né? E depois, para a gente fechar essa parte das reflexões de versículos, eu trouxe o Mateus 4:4, que é a situação em que Jesus... Gente, olha só que Jesus falou isso após 40 dias, 40 noites de jejum. Ele falou assim: nem só de pão viverá o homem. Ele tinha toda a justificativa, tá com fome, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vocês sabem que a minha mãe, né, eu sou cristã desde os 4 aninhos, graças a Deus. E a minha mãe falava esse versículo para mim. Quando ela achava que eu estava querendo comer demais, declara a palavra: Camila, nem só de pão viverá o homem. E quer saber? Funcionava, viu? Funcionava, quietava e vai tomar água, vai brincar, vai fazer outra coisa, porque só pensar em comida. E foi muito bom realmente para mim isso. Graças a Deus foi uma bênção. Então, esses textos, muitas vezes a gente passa por eles assim e fala: a comida é um caso à parte, né? Então a gente tem que evitar de pensar assim em relação à alimentação e tudo, né? Da nossa saúde, do nosso cuidado. Sempre aplicar a palavra de Deus
a nossa alimentação também. É extremamente importante. E aí, quando eu falei de Jesus, né, que passou os 40 dias de jejum e estava com fome, né, a palavra fala isso, ele teve fome. A gente tem dois tipos de fome. Né? A gente tem uma fome que a gente chama de fome emocional, ou fome hedônica, que na verdade não é fome, é vontade. Né? É aquela vontade de comer. E, gente, eu vou falar para vocês, nós hoje no século XXI temos muito dessa fome. Muito mais do que da fome fisiológica, a fome normal, né? A fome que realmente fala, olha, estou com fome, a barriga está roncando, com fome mesmo, né? Preciso me nutrir. Hoje, praticamente, a gente quase nem sente essa fome, parece. Né? Graças a Deus, nós temos abundância de alimento, isso é uma bênção. A gente saiu de um cenário de escassez. Antigamente, né? Eu trouxe uma parte aqui sobre a transição epidemiológica que eu vou falar para vocês. Mas antigamente muitas pessoas morriam de inanição. Alguns países ainda têm esse cenário triste. Felizmente não é a maioria, porque antigamente era uma maioria que vivia assim nessa situação de miséria. O Brasil evoluiu muito nessa questão também, graças a Deus. Tá? Então hoje o nosso cenário é muito mais ter fome hedônica do que ter fome fisiológica. E essa fome hedônica, ela tem aparecido por quê, principalmente? O que vocês acham? Por que as pessoas têm tanta vontade de comer? Ansiedade. Ansiedade, um dos grandes maus do século, né? Infelizmente. Acho que um dos principais, pelo excesso de informação que a gente recebe todo dia. É muita tecnologia, a gente não fica longe do celular um minuto e é muito input. E isso gera muita ansiedade mesmo. Se a gente for pensar na maneira como a gente se organiza hoje enquanto sociedade, é muito diferente. Então isso vai justificando, infelizmente, os diversos aparecimentos, os diversos problemas de saúde, inclusive, que nós temos hoje. Então já é algo que a gente precisa prestar atenção. Foi para a geladeira pegar alguma coisa? Eu estou realmente com fome? Eu estou só com vontade? Né? É aquele momento onde, quando eu falo sobre inteligência emocional, eu ensino, eu falo, a primeira coisa que ativa nosso freio de emergência, o nosso controle, é respirar. E aí você fala, que balela, que bobeira, respirar, isso aí é mimimi, é bobeirinha. Não. A respiração é algo fisiológico. Quando você para na frente da geladeira e respira, você está ativando uma região do seu cérebro que se chama córtex pré-frontal, essa parte ali na frente mesmo. Essa parte aqui ela é responsável pelas decisões racionais. Ou seja, eu devo ou não devo comer? Quando você traz para o racional, aquela parte da emoção, que quem ativa é a amígdala é um corpozinho desse tamanho aqui, que fica bem no meio do cérebro, a amígdala cerebral. E ela fica super reativa com todas essas questões de ansiedade que a gente está falando. E é ela responsável, a principal responsável, por ficar sinalizando pra gente que a gente está com fome o tempo inteiro. E aí, quem que a gente precisa convidar para esse momento de tanta ansiedade? O córtex pré-frontal. É como se ele fosse o chefão. Deveria ser o chefão, né? Às vezes a amígdala que se torna o chefão. Então, se tanta ansiedade, ela vai fazendo com que a gente seja sempre movido pelas emoções. Não é? Então, quando você respira, você está chamando o chefão real, o córtex pré-frontal, para tomar decisões racionais. Você fala, eu preciso mesmo comer isso? Ou eu só estou ansiosa? Dá para eu relaxar? Dá para eu descansar de alguma outra maneira? Esse momento de você parar e respirar, você está puxando um freio de emergência, gente. Por quê? Porque o nosso cérebro ele vive num chamado piloto automático. A gente basicamente faz a maioria das nossas atividades de maneira automática. E graças a Deus, porque isso gasta menos energia, certo? O nosso corpo ele foi feito para poupar energia. Então, dessa maneira, ele vai fazendo tudo de forma automática. Quando você respira e você ativa o córtex pré-frontal, você está tirando ele desse automático. Você está falando, opa, agora eu vou decidir um outro caminho. E aí, se você sempre decide um novo caminho, quando você está ansioso, estressado, ao invés de descontar na alimentação, o seu corpo também vai para esse outro caminho de maneira automática logo mais, assim que você criar um novo hábito. Mas o começo é essa parte que vai envolver mais raciocínio lógico. É igual quando você está aprendendo a dirigir. Vocês todos aqui dirigem. Quando você está aprendendo a dirigir, você precisa prestar atenção.
no câmbio, na embreagem, oh meu Deus do céu, no câmbio, na embreagem, enfim, tudo que você está fazendo, você precisa prestar muita atenção. Depois que você já dirige há vários anos, você vai dirigindo, conversando, ouvindo música, não está nem prestando atenção. Tudo no nosso cérebro é assim, inclusive os caminhos neurais que a gente constrói em relação à alimentação, sejam caminhos legais ou caminhos não tão legais para o corpo, certo? Então essa já começa aí uma informação bacana para a gente. Né? Então, o que existe entre a vontade de comer e a consumação do fato? Comi. O que existe aí no meio? Autorregulação emocional. Porque já que essa vontade de comer, né, não é uma fome fisiológica, não é uma fome que realmente meu corpo deveria ter, então eu preciso regular essa emoção para que ela não controle o meu ser e eu não vá atacar um doce ou um salgado ou alguma coisa que eu não deveria comer naquele momento. Né? Então, uma das coisas que mais ocorrem durante a gestação, gente, ou quem não está gestante vai estar se preparando para gestar, ou mesmo no puerpério, são alterações hormonais que vão afetar nosso emocional, naturalmente. Então, quer dizer, além do ambiente que nós já estamos inseridas, que é estressante, que é ansiolítico, a gente tem ainda as questões das alterações hormonais, dessas fases da vida, que são naturais, que acontecem mesmo, e isso vai afetar diretamente o nosso apetite. E aí, então, a autorregulação emocional vai ser fundamental nesse momento, nesses períodos, tá? Então, o que é autorregulação, né? Esse nome comprido. Ela vai ser essa habilidade de nós controlarmos ou redirecionarmos os nossos impulsos, né? As nossas vontades, os nossos estados de humor que são disruptivos. Basicamente é o que eu expliquei para vocês. É pensar antes de agir. É realmente conseguir pensar e controlar o que você vai fazer depois que você pensou. Muitas vezes o pensamento vem: Camila, o que você está fazendo aqui na geladeira, Camila, de novo? Você está aqui fazendo o quê, minha querida? Aí você, eu quero comer. Aí você só abre e ignora. Porque muitas vezes o pensamento vem na sua mente, né? Principalmente se você está fazendo um acompanhamento nutricional ou se você está tentando fazer uma reeducação alimentar, o pensamento vem: Camila, o que você está fazendo aí? Não é hora de comer, sai daí. E aí às vezes a gente passa por cima. Então essa parte da autorregulação é justamente você conseguir controlar ou redirecionar esse seu impulso para alguma outra atividade, alguma outra coisa. Então você precisa descobrir o que mais te dá alívio, o que mais te dá prazer, o que mais te dá alegria, além da comida. Porque se a comida gera dopamina, que é o tal do hormônio do bem-estar, da felicidade, todo mundo fica atrás, é claro que sim. É um problema isso? Não, claro que não. O problema é quando a gente fica querendo isso toda hora, não é? E aí acaba se tornando um vício. E a gente fala assim: eu sou crente, não tenho vício nenhum. Será? Às vezes o seu vício é a comida. E aí você fala: eu não bebo, não fumo, mas você é viciado em comer, né? Então a gente precisa encarar isso com essa questão. Não é porque não é uma droga ilícita que não é um vício, né? O vício, gente, é tudo aquilo que controla a gente, que a gente não consegue remover, que tem cara de liberdade, mas tenta tirar para você ver se você consegue ficar sem. Aí você vai descobrir se é um vício ou não, né? Então, a autorregulação, ela é um dos 5 componentes da inteligência emocional, que é um dos temas que eu falei para vocês que eu trabalho e eu gosto muito, né? Depois eu tiver a oportunidade, a gente fala sobre isso também, que é muito legal, gostoso. Mas a autorregulação é esse componente que vai, então, ajudar a gente a controlar esses impulsos, principalmente nesses cenários onde nós estamos. Eu trouxe um texto na íntegra um pouquinho grande para vocês, mas eu achei legal trazer, eu vou até ler para vocês. Ele está no livro Foco, do Daniel Goleman. O Daniel Goleman, ele é judeu, então vocês vão ver aqui várias coisas que ele escreve nos livros e nas temáticas dele, que ele é chamado o pai da inteligência emocional, né, moderna. Vocês vão ver que bastante coisa do que ele escreve está imbuído da palavra de Deus, só que de maneira, né, discreta, vamos dizer assim. E eu trouxe aqui para nós esse trechinho, eu vou ler para vocês, tá? O senso de autodomínio, de poder aguentar as tempestades emocionais que trazem as desgraças da sorte sem ser escravo da paixão, guarda esse termo aí, tem sido louvado como uma virtude desde os tempos de Platão. Então, conseguir, o senso de autodomínio, não ser escravo da paixão, tem sido louvado, né? Tem sido reconhecido como uma virtude desde os tempos de Platão. A palavra grega antiga para isso era
Sofrosine, nem sei se é assim que fala, gente, não sei falar grego. Literalmente que o povo brinca, né? Tá falando grego. E o que é sofrosine? Atenção e inteligência da condução da própria vida. Um equilíbrio e sabedoria temperados. Meu Deus, Senhor, eu quero isso para minha vida, 100%, em todas as áreas. Né? Como traduz Page do Bois, que é um estudioso do grego. Então, os romanos e a primitiva igreja cristã chamavam isso de temperantia. Já ouviu essa palavrinha? Já ouvi temperança. Exatamente. Qual que é o sinônimo? Domínio próprio. É o benedito do domínio próprio. A gente escutou uma série, né, sobre o fruto do Espírito. E a temperança, ou domínio próprio, é justamente o que ajuda a gente, ó, é a contenção dos excessos emocionais. Essa palavrinha é fundamental para a gente. Então, o objetivo, olha que legal, o objetivo é o equilíbrio, não a eliminação das emoções. Né? Você não vai virar uma porta que não sente nada. Não, você vai sentir, você pode sentir à vontade. A questão é você ter esse equilíbrio. Então, todo sentimento tem o seu valor, tem o seu sentido. Uma vida sem paixão seria, né, um aborrecido deserto de neutralidade, cortado e isolado da riqueza, isolado da riqueza da própria vida. Então, sim, eu vou sentir, muitas vezes eu vou sentir, sim, essa vontade. E aí, o que é legal a gente entender? Que essa vontade, às vezes, ela está sinalizando algo para nós. Puxa, toda hora eu estou com vontade de comer doce. O que será que está acontecendo? Então, é começar a fazer essa análise mais profunda. Sair um pouquinho do piloto automático, né? Eu dou uma mentoria para mulheres de terça-feira, né? E na mentoria eu tenho ensinado elas. Eu falo, gente, faça o seu diário emocional. Anote, antes de você dormir, 2 coisinhas que você viu que no seu dia talvez não foram tão bacanas e que você gostaria de melhorar. Você leva 5 minutos, gente, para fazer isso. 5, 10 minutos. Deitou no travesseirinho ali, tá na caminha, pega uma cadernetinha ou o próprio celular, um bloco de notas e anota 2 coisinhas do dia. E anota também 2 coisinhas para agradecer. Porque a gratidão também vai liberando dopamina. Isso é muito importante. Então você anota 2 coisinhas que você gostaria de melhorar, 2 coisinhas que você quer agradecer. E aí, essas 2 coisinhas que você gostaria de melhorar, por exemplo, você pode colocar, porque eu tenho ficado sempre com vontade de comer doce. O que será que está acontecendo? Comece a analisar de uma maneira mais profunda, vai tirando um pouquinho de dentro. Né? A primeira parte da inteligência emocional é a autoconsciência, que é justamente essa parte onde você vai se entendendo. Por que eu estou assim? Se você vai numa sessão de terapia, o que o psicólogo fica tentando fazer com você? Ele fica tentando tirar de dentro de você as coisas, né? Porque às vezes você não sabe como pôr para fora. Mas se você também não tiver essa questão da autoconsciência, até o terapeuta fica difícil dele te ajudar. Porque você precisa tirar para fora. Né? Você precisa se entender lá por dentro. Então é esse momento de você parar e começar a se vasculhar. Por que eu estou com essa vontade de comer toda hora? Tem a questão fisiológica mesmo, que pode ser que você esteja com os horários errados da alimentação ou comendo errado. Tem também, claro. Mas aí a gente tem aquele feeling, gente, a gente sabe, né? Não tem jeito. Então, na nutrição que gera vida e honra a Deus, você permite que o Espírito Santo seja o seu maior ajudador e propulsor do domínio próprio em relação à alimentação? Então, lá em Gálatas 5, 22 e 23, vai trazer que o domínio próprio está lá como o último da lista, né? Domínio próprio, a temperança, né? Um dos 9 gomos do fruto do Espírito, né? E será que a gente tem deixado que o Espírito Santo ele realmente conduza, como eu falei, todas as áreas da nossa vida, inclusive a alimentação? Então essa é uma reflexão bacana para a gente fazer, certo? Então, quando eu perguntei lá no começo, qual que é o seu mindset sobre a alimentação que honra a Deus, deixei uma frase aqui que você pode repetir todos os dias. O que eu sou? Eu sou uma mulher equilibrada, cheia do Espírito Santo, que não é escrava de suas paixões carnais, muito menos egoísta. Eu me preocupo com a minha saúde, pensando no meu futuro, bem como na minha família. Essa é a verdadeira nutrição que gera vida. Então você pode repetir isso para você. Muitas vezes quando eu estou com vontade de comer alguma coisa que eu não deveria, ou não está no horário, eu falo para mim mesma, eu sou uma mulher equilibrada que come o suficiente. Já fiz disso uma frase que me identifica. Muitas vezes as pessoas se identificam ao contrário, elas se eu sou um fracasso mesmo, eu nunca consigo fazer dieta. E fica só falando mal de si mesmo. Gente, o seu cérebro entende tudo que você fala, ele grava tudo que você fala. Então fale bem de você. Se você precisar, resuma, faça curtinho igual eu faço normalmente. Quando eu estou
estou com esse impulso, eu já falo, eu sou uma mulher equilibrada que come o suficiente, eu sou uma mulher equilibrada que come o suficiente, vou fazer meu prato do tamanho que tem que fazer, não vou comer mais. Então, a gente precisa, educar, doutrinar nosso corpo, porque a nossa carne, ela quer coisas que ela não deve querer. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Não dá pra gente deixar sempre essa desculpa de que a carne é fraca, eu sou ser humano, a gente não pode viver. Se você tropeçar, vai tropeçar, gente, infelizmente. A gente está sendo aperfeiçoado até a volta de Cristo, né? Então vai tropeçar. Seja também autocompassiva. Não fique também se culpando. Ai, de novo, não acredito. Ai, eu sou uma incompetente. Não. Fala, tudo bem, passou, agora é continuar. Ah, deslizei na terça-feira, então agora vou retomar a dieta só na segunda. Não tem essa. Deslizei hoje, daqui meia hora já continuo de novo. Acabou a história, segue mesmo. Entendeu? Errou, passou. A gente não faz assim com os filhos? Ah, filhinho, você errou, corrigiu, conversou, tudo certo. Então a vida vai seguir normal, você vai continuar obediente. Né? Você não vai desobedecer até a semana que vem, né? Isso, só faz essa analogia. Não, ele vai continuar obediente. Então a gente é a mesma coisa, tá? Nosso foco na alimentação saudável. E por que é importante, gente, nós mantermos esse raciocínio de uma nutrição que honra a Deus? Eu trouxe para vocês esse gráfico aqui, né? Eu dava, só para contar um pouquinho da minha trajetória profissional. Eu dava aula na medicina de epidemiologia e saúde pública. Eu não dava aula de nutrição na medicina. Eu dava aula de nutrição no curso de nutrição. Eu fiquei um tempo na graduação dando aula de nutrição. Aí quando eu fui convidada para dar aula na medicina, eu falei, ah, que legal, eu vou dar aula de nutrição na medicina. Não tem nutrição na medicina. Eu, o quê? Como assim? Fiquei chocada, né? Não fazia ideia na época que não tinha nutrição na medicina. Por isso, então, tomem cuidado muitas vezes, né? Quem está prescrevendo sua dieta para o médico não tem essa formação. Meu marido é médico, ele foi meu aluno, inclusive. Ele pode ser bem franco com vocês que realmente a nutrição é bem escassa na medicina. Então, se você for precisar de consulta, de dieta, passe com um nutricionista. Ele estuda 4 anos, gente, só para isso. Tá? Então, dessa área da epidemiologia que eu amo também de paixão, acabei sendo epidemiologista por amor. O que eu trouxe aí para vocês só conhecerem, tá? Essa área rosinha que subiu o monte ali, né? Que ela era menorzinha e foi subindo o monte ali, o que são? Doenças crônico não transmissíveis. O que são essas doenças? Hipertensão, diabetes, colesterol alto, obesidade, doença renal crônica, que são doenças que a gente não passa de pessoa para pessoa, certo? Mas que vem crescendo muito, por quê? Por conta do nosso estilo de vida, que é totalmente outro hoje. A gente come muito, já não faz mais tanto trabalho que exerce atividade física, né? Então a gente vai aumentando muito essas doenças, infelizmente, tá? E as doenças infecciosas, elas foram diminuindo, graças a Deus, né? Hoje tem vacina, tem medicamento, tem antibiótico, enfim. Então, só para vocês entenderem, isso a gente chama de transição epidemiológica, que é quando eu aumento as doenças crônicas e diminuo as infecciosas. E aqui, ó, só mostrando para vocês, isso aqui é uma projeção da OMS, mostrando o quanto o câncer, ó, isso já está acontecendo, tá? Que a gente está quase em 2030, ultrapassando a doença cardiovascular. A doença cardiovascular, ela lidera o ranking de óbitos desde a década de 50, mas isso está mudando. Quem está entrando na cena é o câncer, infelizmente, está ultrapassando ali. E por quê? Justamente porque nós estamos inseridos num ambiente hoje global que vai fornecer, inclusive na nossa alimentação, muitos aditivos, muitos químicos. É a questão emocional que também, infelizmente, afeta as nossas células. Às vezes a gente não dá valor a isso porque a gente não consegue enxergar, né? A gente não consegue ver os mediadores inflamatórios caindo na nossa corrente sanguínea. Eles estão lá, mas a gente não enxerga, a gente ignora, não é? Então, só para vocês verem que nós estamos nesse panorama, né? Então, eu coloquei lá atrás. Por que manter uma alimentação que honra a Deus? Porque você também está preservando sua saúde, certo? Você também está pensando no futuro. Você está falando, gente, eu quero ver meus filhos, meus netos, tataranetos, eu quero viver bastante com a minha família. Eu não quero morrer cedo. Infelizmente, nós temos um cenário bem complexo de uma sobrevida até maior, mas cheia de remédios, internações, uma qualidade de vida bem ruim, bem complicada, né? Então a gente precisa pensar lá na frente, a gente não pode pensar só no hoje, né? E junto com essa transição epidemiológica tem a nutricional, que é justamente um aumento do consumo de alimentos
Então a gente come mais calorias, sal, gordura, pobres em vitaminas e minerais, esses alimentos. O tamanho das porções também aumentou, né? Não sei se alguém já foi lá para os Estados Unidos, que o negócio é um absurdo, né? Você vai pegar uma bebida desse tamanho que é a Coca. Você fala, pra quê, gente? Uma batata também, desse tamanho. Então, tudo grande. Maior disponibilidade de alimentos, como a gente falou no começo. E um custo menor também de vários alimentos, principalmente esses ultraprocessados, né? E o gasto energético, por outro lado, reduziu bastante. Principalmente com essa questão de, né, menos trabalho braçal e aumento do comportamento sedentário. O que é comportamento sedentário? Não é a mesma coisa que sedentarismo. Sedentarismo é você não praticar pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, tá? E nessa atividade você pode envolver faxina, você pode envolver atividade no deslocamento, você pode envolver exercício físico, tudo que você estiver se mexendo você pode contar esses 150 minutos por semana. Pode acumular tudo de uma vez, Camila? Eu quero jogar vôlei no sábado, vou ficar 2 horas e meia jogando. Sem problema. Fez a sua atividade, saiu do sedentarismo. Agora, comportamento sedentário, o que é? É você ficar muito tempo paradinho mesmo. No celular, por exemplo, né? Fica lá, 2, 3 horinhas. Fica o máximo sentado, o máximo deitado que você pode. Comportamento sedentário. Claro que tem umas fases da nossa vida, né? Que a gente não tem muito como fazer muito exercício, mas é legal, sim, a gente se mexer o máximo que a gente pode, porque o comportamento sedentário, só para vocês terem uma ideia, uma pessoa eutrófica, ou seja, uma pessoa magra, que ela tem esse comportamento sedentário, ela tem maior risco cardiovascular do que uma pessoa com sobrepeso que faz bastante atividade, se mexe bastante. Você fala, caraca, que coisa louca, como assim? Sim, só para vocês terem uma ideia, tá? Então é muito importante a gente evitar de ficar só paradinho. Sempre que você puder se mexer, se você puder subir escada ao invés de pegar elevador, faça isso. Às vezes a gente quer o contrário, né? A gente quer sempre economizar energia. Aí eu quero sentar e tá. Não sei se, né, se alguém usa ônibus ou transporte público. Ai, se surgiu um lugar, eu quero sentar. Fica em pé, sobe escada e tal. Claro, às vezes é o cansaço, gente, do trabalho, tudo, eu entendo, tá? Pelo amor de Deus. Mas sempre que você puder, mesmo em casa, final de semana, se mexe. Gente, vejam as crianças. O que elas fazem o tempo inteiro? Se mexe o tempo inteiro. A gente meio que foi formado para ser assim, se mexer o tempo inteiro, não vai ficar só paradinho, né? Isso atrapalha muito o nosso sistema cardiovascular, infelizmente. E olha só, esse é o panorama da obesidade no Brasil, tá? De 2006 até 2023. Olha como aumentou. Foi de 11% da população brasileira para 1/4 da população brasileira já. E isso é só obesidade, né? Que é o IMC maior que 30, fora o sobrepeso. Se somar sobrepeso e obesidade, já passa de 50%. Ou seja, o normal da nossa população hoje é ter excesso de peso. Não é mais ter um peso saudável. Então isso é uma grande questão, que acompanha o quê? O outro gráfico que eu mostrei, o aumento das doenças crônicas. Está tudo caminhando lado a lado. Infelizmente não é uma questão estética, né? Não é uma questão estética. Eu, pelo menos, eu falo, gente, não tem nada com essa questão, é gordurinha, não sei o quê. Nunca tive essa questão, essa visão, né? Do tipo, não, você tem que ser magra e linda. Não, isso nunca passou na minha cabeça, graças a Deus. Enquanto nutricionista, muito menos. Se o paciente vinha com essa visão, eu já ajudava a desconstruir. Porque é algo, gente, passageiro. Ah, a nossa beleza é efêmera. Vai embora, né? Agora, a saúde não. A saúde a gente precisa pensar. A saúde a gente precisa cuidar, tá? Então, esse panorama ele vai se estendendo para as crianças. Olha só. O peso adequado, 64%, mas olha lá, 31% das nossas crianças já têm excesso de peso. 1/3. É bastante coisa. É bastante percentual. Porque vai acompanhando os pais, né? Olha lá, o consumo alimentar aqui está meio pequenininho, mas só para vocês entenderem. Aqui é o tanto de crianças, ó, de 6 meses a 2 anos que comem comida ultraprocessada. 36%. É bastante coisa nessa faixa etária tão nova, né? 6 meses a 2 anos. Depois ali, ó, de 2 a 4 anos já sobe para 50%. Comida processada. Depois, de 5 a 9 anos, já sobe para 60%. Né? E cresce também muito a questão das informações sobre alimentação e nutrição. E aí eu pergunto para vocês, será que elas são confiáveis? Gente, essa minha área não é fácil. Não é fácil. São mais de 20 anos combatendo desinformação, combatendo informações tortas, né? Eu fiz mestrado e doutorado na área da nutrição, gente. Então, realmente, eu gosto de estudar nutrição. E quando eu paro, eu vejo certas coisas que uma pessoa, coitada, eu falo, gente,
Da onde tirou isso? É sério, eu fico tentando encontrar uma lógica. Eu fico tentando ajudar, é sério. Eu falo, puxa, mas não dá. Tem hora que não dá, infelizmente. E aí, ó, eu quero saber como é que está o conhecimento de vocês de nutrição. Vamos jogar um joguinho? Então, gente, ó, aqui o que eu vou passar dos fundamentos da nutrição, eu vou passar até aqui um pouquinho mais rápido esse início, porque a gente foi falando durante o joguinho, tá? Só para não ficar muito cansativo para vocês, para eu chegar bem na parte mesmo da pré-gestação, gestação e puerpério. Então, já falamos, ó, proteína, carbo e lipídio tem caloria. Fibras, minerais e vitaminas não tem caloria. Vou seguir aqui. Esses nutrientes que têm energia, principalmente aquele de energia rápida, ó, para vocês guardarem e não esquecerem nunca, carboidrato. E qual que é a energia de reserva? Gordura. Lembra, toda a energia que você não gastou vira gordurinha. Não tem jeito, tá? Aqueles nutrientes que vão ajudar a gente mais na questão da construção, ou seja, vai fazer célula, enzimas, anticorpos, são as proteínas. Então, de fato, a gente não precisa de tanta proteína assim. Por quê? Porque a quantidade que nós precisamos, digamos, para repor célula, músculo e tudo mais, não é tão grande assim. Pensa, você fica igualzinho todos os dias, né? Tem renovação celular? Tem, mas não é um negócio absurdo que você precisaria comer quilos de proteína. Entende? Por isso que a proteína a gente precisa comer menos do que o carboidrato, que é energia rápida, e mais ou menos a mesma coisa do que a gordurinha, tá? Pode comer um pouco mais de proteína que a gordura, mas, gente, gordura tem em quase tudo que a gente come. Então, dificilmente você tem que ficar acrescentando um monte de gordura nas coisas. Normalmente, tudo já tem um pouquinho de gordura. Quando você soma no fim do dia, você consumiu o que deveria consumir, tá? Evitando frituras e aquelas porcariadas todas, vocês já sabem, né? E os reguladores, eles ajudam em todas as questões orgânicas internas. Então, todos os processos metabólicos, a crescer cabelo, unha, etc., eles vão ser cofatores, que são as vitaminas e minerais, tá? E também as fibras vão ajudar nessa questão da regulação intestinal, que a gente já comentou, né? E a energia é o que vai fazer, então, com que a gente consiga desempenhar as nossas atividades. Eu vou pular aqui um pouquinho. E aí eu trouxe o rótulo para vocês verem, ó, que a gente comentou aquela hora, né? Ó, valor energético, então é marcado em calorias. Sempre aparece ali quilocalorias, né? Porque virou uma convenção, mas o ideal seria só calorias. Esse negócio de quilocalorias é até um equívoco, mas acabou ficando, tá? E tá tudo bem. Então tem calorias, tem em quilojoules ali, porque é uma questão de outros países muitas vezes, mas a gente usa aqui em calorias, né? Aqui no Brasil principalmente. Tá? E ali do ladinho sempre tem uma coluninha escrita assim, ó, VD, que é valor diário. O que é aquilo? Digamos que eu tenho uma dieta de 2.000 calorias, tá? Então, tudo que tiver ali vai ser uma proporção das 2.000 calorias que eu preciso consumir no dia. Então, se eu comer 134 calorias, vai dar 7% das 2.000 calorias. Então, por isso que tem o 7% ali do lado. Se eu posso comer 2.000, se eu comer 4,3 gramas de gordura, eu estou comendo 8% do que eu poderia comer das minhas 2.000 calorias, assim por diante. Então, no rótulo nutricional é um padrão, sempre a base de 2.000 calorias. Tá? Para nós, normalmente, esse valor vai ser um pouco menor, talvez não seja as 2.000 calorias realmente a minha necessidade diária. Então, você já vai tendo uma ideia, né, que aquela proporção vai ser ainda maior para você. Tudo bem? Então, a gente acaba até, talvez, não usando muito essa coluna por conta disso. Porque é difícil a sua dieta ser 2.000 calorias. A gente vai acabar usando mais a coluna do meio mesmo, onde você vai olhar se aquele alimento tem açúcar, se aquele alimento tem muita gordura saturada, se ele tem gordura trans. Né? As principais coisas que você deve olhar no rótulo é isso, ó, açúcar principalmente. Quando tiver açúcar, né, o alimento lá na frente, hoje nós temos no rótulo... Alguém me parece um bombonzinho, só para mostrar? Talvez tenha nesse. Ele vai estar escrito, exatamente. Deixa eu ver. Acho que estava na embalagem. Ele veio na caixinha. Isso, aí ele vai estar escrito no cantinho, alto em gorduras ou alto em açúcar. Se tiver, evita realmente. Porque você não vai nem precisar ler aqui, você já vai saber. Tem muito açúcar ou tem muita gordura saturada. Por que gordura saturada vem escrito agora no rótulo? Porque ela é precursora de colesterol. Ela que aumenta o colesterol. Tá? Não é só o colesterol em si. Comer um alimento que tem colesterol. Esse alimento que tem colesterol, por exemplo, uma gema de ovo, ela tem bastante colesterol mesmo naturalmente. Mas a gente não absorve todo esse colesterol. Uma parte a gente elimina, graças a Deus. Então, o que acaba aumentando mais mesmo o nosso colesterol não é só o colesterol alimentar, é a gordura saturada. Tá? Ela é a principal. O pulmão tem 13%, 13 gramas de gordura saturada e de gordura trans. É um aplicativo, ó. Aí eu tiquei, aí aparece aqui, ó. É tudo ruim.
É muito, gente. Por isso que tem que ser assim, tem que ser a exceção da exceção. Exato. É o que a gente comenta, né? Muitas vezes as pessoas, elas falavam assim, no final de semana eu vou tomar um refrigerante. No final de semana, sei lá, vou no McDonald's. No final de semana eu vou... Beleza, esse não é o problema. O problema é que hoje as pessoas comem McDonald's todo dia. Elas comem bombom todos os dias, o tempo inteiro, a hora que quer. A exceção... Toma Coca-Cola todo dia. Não, a exceção não é mais exceção, entende? Esse é o grande problema. Eu lembro, antigamente, assim, né, pelo menos na minha época, as famílias compravam, às vezes, um refrizinho para tomar no final de semana, não é? Ou ia no McDonald's, sei lá, uma vez por semana. Hoje não. A gente pede iFood, a gente come o tempo inteiro, toda hora, tudo que não deve, entendeu? Então, o grande problema não é você comer essas coisas de vez em quando, é você comer sempre. Esse é o grande X da questão. Tá? Inclusive para os meus pacientes eu costumo deixar de uma a duas refeições livres por semana. Vai lá, como você quiser e tá tudo certo. Por quê? Porque você não precisa também ficar neurótico com a sua, não posso comer mais nada, então não posso tocar em nada. Não, calma. Equilíbrio é tudo, gente. Mente sã, corpo são. Se você ficar pirado com dieta, você também vai ficar doente. Então calma, tem que ter equilíbrio em tudo nessa vida, né? Certo? E aí aquilo que nós já conversamos, tá? As calorias do carbo e da proteína tem 4, a gordurinha tem 9 e o álcool, que muita gente acha que não tem caloria, né? O álcool tem 7 calorias. Está no meio das calorias da proteína e da gordura, tá? E essa caloria do álcool já vai direto virar gordura. Direto. Tá? Porque dificilmente você vai... Exatamente, é isso mesmo. Vai acumular, principalmente na barriga, aumenta os triglicérides, né? E aqui, ó, é o percentual de necessidade do dia. Tá? De cada nutriente. Então veja lá que eu falei, o carboidrato, ó, ele tem que compor a maior parte da nossa alimentação mesmo, de 45% a 65%. Proteína de 10% a 35%, o álcool a gente evita o máximo possível, porque não tem nada de nutritivo no álcool, né? Infelizmente. E os lípides de 20% a 35%. Tá? Então fazendo um equilíbrio, né? O Nutri, normalmente, se você passar com o Nutri, ele vai perguntar o que você faz no dia, quais são as suas atividades, suas preferências, etc e tal. E ele vai balancear para você isso de maneira certinha, bem calculadinha. Tá? E a grande maioria, doutora, fala que é ao contrário, né? Que é para cortar o carboidrato e só ir na proteína. Então, aí é um problema. Né? É um problema. Você pode fazer uma dieta um pouco mais low carb em alguns períodos? Sim, você pode fazer. O problema é fazer isso sempre. O corpo não vai aguentar. Você vai entrar porque... Quando você usa a proteína para fornecer energia no lugar do carboidrato, você está ativando outras vias metabólicas e a parte da proteína que ela precisava exercer a função dela vai começar a ficar de lado também. Né? E aquela energia rápida que você deveria ter, você não vai ter também, que é o que vem do carboidrato. Então, Deus fez o nosso corpinho perfeitinho, gente. Não precisa de muito segredo, muito mito para comer saudável, para emagrecer de verdade. É que às vezes a gente tem aquela tendência de querer um negócio meio mágico, né? Meio diferenciado, tipo, não, se eu só comer sopa no almoço, eu percebo isso, né? Quando atendi os pacientes, eles queriam uma coisa meio mágica, meio mística, assim, meio diferentona, tipo, né? Super em pílulas. Eu falo, meu querido, você precisa comer arroz e feijão. Eu sou muito da alimentação saudável, gente. Tem nutricionistas que às vezes eles acabam meio que se corrompendo assim pelo sistema, sabe? E eles começam a fazer umas dietas malucas também. E eu sou totalmente contra, tá? Porque eu penso o seguinte, nós somos feitos para comer e comer de maneira saudável, legal e equilibrada. Então se alguém manda você comer, não, você só pode comer sopa, ou então você só pode comer torradinha, você só pode comer isso, só pode comer aquilo, uns negócios muito doidos, fora, digamos, até da nossa cultura, até do que a gente costuma comer, cara, bota o pé atrás, porque isso é muito modismo. Não vai durar muito, entendeu? Pode ser que você fique 1, 2 meses fazendo aquilo lá, mas você vai cansar depois. Porque a sua família não come assim, seus filhos não vão comer assim. Vai ser um negócio doido. Então é melhor você equilibrar a sua refeição de maneira saudável, com comidas do cotidiano, do que ficar só comendo coisa doida ou muito cara, né? Tem gente também que fala, não, dieta tem que ser cara. Não tem que ser cara. Tá? Então isso aqui é o que nós já falamos também, né? Comer mais caloria do que gastar vai ganhar peso, e que o ganho de peso, então, são 7.700 calorias para ganhar 1 quilo, ou para perder, tá? Então, quer perder 7.700 calorias, quer perder 1 quilo, tem que queimar 7.700 calorias, tá? Por isso que é legal que o ganho de peso seja gradativo, porque não é pouco, tá, gente? E aí, o que mais? A gente precisa pensar sempre num padrão alimentar saudável, que é o que eu estava falando agora há pouco, né? Ao invés de ficar só numa dieta maluca, modismo, pense num padrão saudável para a sua vida, que você possa manter para sempre. Que não seja uma modinha que amanhã passou. Não, eu quero ser saudável comendo arroz e feijão. Como é que eu faço? Basicamente isso. Eu quero poder comer um macarrãozinho, eu quero poder comer meu bife, meu frango. Eu preciso ficar comendo coisas que eu não gosto, tipo batata doce, tapioca, às vezes não é meu hábito, eu tenho que introduzir também. Não, gente. Você pode ser saudável com a sua alimentação natural, normal. Sabe? Você precisa ajustar talvez a quantidade,
talvez aversão. Eu gosto de comer requeijão, vamos trocar por um requeijão light? Então, eu gosto de comer queijo, vamos trocar por um queijo menos gordura saturada? E aí você vai, claro, fazendo pequenas adaptações, tá? Mas não precisa ser uma dieta muito maluca. Por isso eu trouxe, inclusive, o guia alimentar para vocês. Olha que lindo. Esse guia, ele é o guia alimentar da população brasileira. Ele foi feito por nutricionistas, médicos especializados, pediatras, sociólogos, antropólogos, para justamente considerar tudo do país tão grande que é o Brasil, né? Ela é muito linda, está disponível gratuitamente na internet. E ele tem aqui, os seus capítulos, tá? Os princípios que nortearam a elaboração do guia, a escolha dos alimentos à refeição, o ato de comer, compreendendo e superando obstáculos, e depois tem lá os 10 passos da alimentação saudável. Aí eu trouxe um resuminho aqui para vocês do que é mais importante que esse guia trouxe, e que inclusive foi usado depois internacionalmente, depois que saiu aqui no Brasil. Foi explodiu no mundo, muito legal. Esses nomes, esses conceitos aqui, foi inclusive lá da faculdade lá que eu estudei, lá da USP, Faculdade de Saúde Pública. Então, alimentos in natura, alimentos minimamente processados, eles são os que devem compor principalmente a nossa alimentação. O que é in natura? É aquele que do jeito que saiu da natureza, chegou até a gente. Então, um pezinho de alface, né? Do jeitinho que colheu, chega para nós, né? Ou minimamente processados. São alimentos in natura que sofreram algum processo só para chegar até nós. Por exemplo, o arroz. O arroz é um alimento minimamente processado. Tirou ali as cascas em excesso e tudo mais, colocou na embalagem e chegou para nós. Mas não tem adição de sal, de açúcar, de conservante, de nada. O feijão, a carne que você compra no açougue, tá? Então, tudo isso. Esses dois grupos são os que têm que compor o máximo possível da nossa alimentação. Então, eu vou fazer uma lasanha em casa, por exemplo. Então, dê preferência para usar esses ingredientes. Então, vou fazer uma lasanha de frango, por exemplo. Vou tentar usar o tomate. Não dá tempo de eu descascar, fazer um tomate natural. Compra pelo menos um tomate pelado, que praticamente não tem sódio. Ele vem na lata, mas não tem nada adicionado praticamente. Tá? Tenta usar o mais natural possível para você se aproximar disso e poder comer alimentos diferentes também. Gordura, açúcar e sal, usar o mínimo possível. E esses aqui, gente, a gente tem que evitar, principalmente o último, né, que é ultraprocessado. Então, o processado é aquele que a indústria adiciona sal, gordura ou açúcar para conservar. Então, você pegou uma geleia, você pegou um queijo, você pegou um palmito, são alimentos processados. Eu posso comer, mas não exageradamente, né? Já tenho que segurar mais porque tem gordura, açúcar e sal. Agora, o ultraprocessado é aquele, eu trouxe um exemplo engraçadinho aqui para vocês, O ultraprocessado é aquele que tem essa lista de ingredientes. Você não faz ideia do que tem ali dentro. Você não conhece. É tanta coisa que você fala, meu Deus, tem vários pães integrais que são ultraprocessados. A hora que você para ler o rótulo, você fala, meu Deus do céu, tem tudo aqui menos pão, né? O negócio. Então, olha lá, in natura, o abacaxizinho. O processado é o abacaxi em calda, né? Ainda parece com o natural, né? Agora o suquinho em pó já era, já não tem mais nada da fruta. Já era, morreu, né? Tem qualquer coisa ali menos abacaxi. Então, esse raciocínio que a gente precisa ter. Quanto menos ultraprocessado na sua refeição, e lembra que eu mostrei para vocês aquele gráfico do câncer subindo? Muito ultraprocessado, muito. Além, claro, né? Tem poluição, tem várias outras coisas, gente, exposições e tal, mas a alimentação é uma delas, não tem como negar. É muito ultraprocessado que a gente consome hoje. Então, se você puder preparar em casa, legal. Se você não puder preparar em casa, compre em algum lugar que tenha alguma coisa caseira. Por exemplo, vou no supermercado comprar pão. Você pode comprar o pão que a padaria do mercado faz, que normalmente vai ser mais natural do que você comprar o pão do saquinho lá embalado, que dura um mês. Você pode reparar. A validade do pão embalado é mais ou menos um mês. Compra o pão normal, você vê 3 dias, ele mofou, 2, 3 dias. Por quê? Porque o pão embalado tem um monte de conservante, tem tudo isso aqui que a gente está falando. Entendeu? Eu amo, por exemplo, eu gosto de comprar aquele pão, tem um pão que eles fazem caseiro, lá no Pão de Açúcar é um pão de nozes. Então é um pãozinho assim, caseirinho, caseiro. É isso, é um pão que estraga rápido, mas eu sei que não está lotado de aditivo. E beleza, eu consegui comprar no mercado, não dá para fazer pão em casa. Eu até tenho uma máquina de pão, mas não é sempre que eu consigo usar ela. Então eu estou comprando algo no mercado já pronto, mas que não é ultraprocessado. Entendeu? Então tenta sempre ter esse raciocínio. Vai comprar no mercado, vai pedir, tenta ver se para pelo menos ali no processado. Se não desce para o ultraprocessado, se possível, tá? Vai ser uma alimentação mais saudável. Eu deixei aqui uma dica, algumas dicas para você montar seus pratos. Olha só, gente, isso aqui está no Guia Alimentar, tá? Aquele que eu falei que você pode baixar gratuitamente, eu só fiz um print. Ele coloca dicas regionais de cafés da manhã. Então, por exemplo, tem gente que come cuscuz. Aí você fala, não, vamos tirar o cuscuz da sua dieta, porque você está de dieta, você não pode mais comer o que você come na sua região. Você fala, caraca, que dieta é essa, maluca? Eu não posso mais comer o que eu estou acostumado. Né? Tem gente que está acostumada a comer tapioca. Por quê? Porque é uma questão regional e está tudo certo, e vai comer sua tapioca.
O problema é você ficar introduzindo mitos e coisas doidas na sua alimentação só porque é moda, tá? Então mantenha o seu padrão da sua cultura, isso é muito lindo. Não tem coisa mais linda do que a cultura, a gente identificando o nosso povo. Quando você vai para fora, né, seja outro estado, seja outro país, o que você quer conhecer? A comida, a cultura alimentar. Né? Então não perca muito isso de vista para as modas, sabe? Porque às vezes a gente fica até triste de não poder comer uma comida normal, né? Tradicional que a gente come mesmo, tá? Aqui, ó, exemplo de almoço. Ó, arroz aqui é feijão preto, tá vendo? Coxa de frango assado, beterraba, polenta com queijo, arroz, feijão, omelete de ló, aqui é feijoada. Você fala, puxa, posso comer uma feijoada? Olha lá o tanto de feijoada que tem aqui. Se você organizar seu prato, para ele não ficar um negócio exagerado, né? Se você não comer em grande quantidade, você pode comer de tudo. Essa é a questão que eu estava comentando com vocês. Não precisa ser uma dieta maluca, cheia de coisa. É comidinha saudável, gente. É a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. É comida saudável, seu corpo vai agradecer. Aqui tem a dica de pequenas refeições, né? E aí, eu deixei aqui a montagem do prato, como você poderia organizar na sua mente, assim, sei lá, vai no buffet ou mesmo em casa, como você pode organizar. Tentar organizar metade dele com vegetais. Então pode ser cozido ou cru, tanto faz, né? Aí vai da sua preferência, pode ser salada e tal. E aí no outro um quarto você separa no meio, metade para o carbo, que aí pode ser arroz, batata, macarrão, que você gostar ali, daquele lado. E daquele outro lado, você pode deixar uma parte para proteína animal e outra para proteína vegetal. Então se você gostar de feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, você deixa ali e outra parte. Então veja que a proteína, ó, ela ficou mais ou menos ali equilibrada com o carbo. Tá? Por quê? Porque normalmente nos lanches intermediários você vai comer mais carbo do que proteína. Onde a gente mais come proteína normalmente é nas refeições principais, né? Almoço e jantar. Tudo bem? Um bifezinho, só para você ter uma ideia, um bife de 100 gramas tem 25 gramas já de proteína. Então digamos que eu tenho que comer 60 gramas de proteína por dia. Se eu comer um bife no almoço e na janta, já foi 50. Certo? Então não é fácil, não é difícil atingir a quantidade diária de proteína. Por isso que eu falo, não precisa ficar suplementando se você realmente não tem aquele consumo, né, aquele gasto, perdão, que vai te exigir bastante proteína, tá? Senão a alimentação normal já fornece o que você precisa de proteína, tá? Normalíssima. O que mais? Aqui eu fiz uma sugestão de prato low carb. Lembra que eu comentei com vocês? Dá para fazer em alguns períodos, diminuir um pouco o carbo? Dá para fazer, sem problema. Mas não dá para fazer muito tempo, porque a gente fica meio estressado com esse carboidrato. Tá? Aí a sugestão está aqui, seria aumentar um pouco mais as leguminosas, né? Então, ervilha, lentilha, soja, grão de bico, feijão, que são do mesmo grupo aí das proteínas vegetais, certo? E aqui eu deixei alguns exemplos de lanchinhos, né? Que às vezes a gente fala, poxa, o que eu posso comer? Né? Seja no café da manhã, lanche da tarde, dá para fazer bastante variação. Então, aqui ó, eu deixei nesse primeiro, sempre um raciocínio que eu falei para vocês, um alimento construtor, regulador e energético. Então, o energético, pãozinho integral, né? A fruta também, claro, todos fornecem caloria, mas o principal é a fonte de carboidrato. Depois, o construtor, que é a base de proteína, creme de ricota, ovo mexido, e a frutinha, que seria o regulador. Então, você pode usar sempre esse raciocínio para montar as suas refeições. Uma base de carbo, um pouco de proteína e um alimento regulador, que é uma fruta, legume. Na nossa cultura, a gente não tem tanto hábito de comer palito de cenoura, palito de pepino e tal, mas é uma opção que, de repente, você consegue introduzir se te agradar, se você achar legal, tá? Não tem problema nenhum, pelo contrário, é super crocantezinho, é gostoso pra caramba. Eu gosto, eu faço, o Noah adora, eu dou palito de cenoura pra ele, palito de pepino, ele fica doido, ele ama palito de tomate, adora. O que mais? Aqui outra sugestão, ó, energético, regulador, construtor, tá vendo? Então, se você for usando sempre esse raciocínio, você consegue construir vários tipos, ó, de lanches, cafés da manhã, ou então ceia, né? Bolinho integral e tudo mais. Depois eu vou disponibilizar para vocês esse material, tá bom, gente? Eu sei porque talvez até tenha colocado coisa demais e eu sei que a gente já está chegando, digamos, né, no meio-dia. Vocês devem estar com fome, tá? Aqui tem algumas sugestões de pré-treino, tá? Se você vai comer para treinar, tem que ser um carbo de absorção rápida, tá? Então é banana com canela, um suco de uva integral, uma salada de fruta com mel e mel. Na gestação, eu não recomendo muito essa questão do mel, muito açúcar mesmo, é bom evitar, tá? Porque o mel tem bastante açúcar, ele parece super natural, mas é açúcar também, da mesma maneira que o açúcar, seja mascavo ou até mesmo refinado, a questão de calorias, inclusive, é a mesma, tá? Então, só dá uma segurada. E aqui, dicas para a preparação para a gestação. Primeira coisa, veja se o seu peso está adequado, tá? Se não tiver, é legal você preparar seu corpo para engravidar já com peso mais adequado.
tá? É bom isso, por quê? Porque na gestação, naturalmente, você vai ter fome, você vai ter vontade, você vai ganhar peso. Então, se você conseguir organizar o peso antes de engravidar, é legal. E aí você pode calcular seu IMC, você pode fazer o cálculo ali, ou pôr no Google mesmo, eu peso tanto e tenho tanto de altura. Calcula meu IMC e fala se eu estou adequado, mas só para vocês terem uma ideia ali, o adequado de 18,5 a 25. E aí, conforme o peso que você tem antes de engravidar, é o que você vai poder ganhar de peso durante a gestação, né? Você já deve ter visto isso. Então, se você tem um IMC normal, o peso adequado, você vai poder ganhar de 11,5 kg até 16, tá? No máximo ali. Claro, se você não precisar chegar lá na borda, é melhor, porque no fim da gestação você vai ganhar mais peso mesmo naturalmente, tá? Então é legal dar uma segurada nessa questão do ganho excessivo. Se você está com baixo peso, claro, você vai conseguir ganhar um pouco mais. Com sobrepeso já tem que bater no máximo 11,5 e com obesidade no máximo 9 kg. Tá? Então esse controle, gente, é muito importante, porque depois o nosso corpo, né, até mesmo a questão da pele, ela tem um limite de onde ela distende. A partir daquele limite ela não volta mais, só com cirurgia. Tá? Tem diástase, tem uma série de questões, fora a questão da obesidade em si, que a gente já sabe que aumenta o risco de várias doenças. Tá? Então, evitar de ganhar muito, muito peso. O que mais? Você pode estar se preparando para engravidar, já começar a suplementar o ácido fólico, tá? Pode se alimentar, né, alimentos ricos em ácido fólico? Sim, mas teria que ser bastante para você atingir a necessidade, tá? Que seriam 400 miligramas por dia. Então você já pode iniciar e manter até o fim do primeiro trimestre de gestação. Aqui eu deixei alguns alimentos só para vocês verem, tá? Que são ricos em ácido fólico. Aqui a quantidade, ó, é para cada 100 gramas de alimento, tá? Então, por exemplo, bife de fígado de 100 gramas vai ter lá 260 microgramas de ácido fólico. Lembra que lá por dia você tem que consumir 400 microgramas? É bastante. Por isso que é difícil atingir só com a alimentação. A gente tem que acabar suplementando, tá? Porque a quantidade, por exemplo, ó, 100 gramas de lentilha. Já começa que normalmente a gente não come 100 gramas de lentilha, é bastante, né? Então, teria uma quantidade legal? Sim, mas aí você tem que comer pra caramba. É o que eu sempre falo, é o que a gente estava comentando sobre o ferro aquela hora, né? Da couve. Tem ferro? Tem, mas aí a quantidade é muito grande. Que eu precisaria comer para atingir a necessidade diária, tá? Então, eu deixei aqui para vocês terem uma ideia. Ferro e B12, olha lá o ferro. O ferro, 18 miligramas por dia é o que você precisa. E B12, 2,4 microgramas. Dá uma olhada aqui. E, gente, realmente o corpo consome muito ferro na gestação, não tem jeito. Eu tive que tomar, mesmo suplementando ferro, uma médica minha amiga, Emato, ela dava aula lá na Uninove junto comigo, ela me prescreveu uma bolsinha que chama Ferro Inject. Fiz essa suplementação, foi cara pra burro, né? Mas pelo menos eu não precisei ficar tomando toda hora, faz uma reserva pro corpo, e foi muito legal, é uma boa dica, até para quem não tem muita tolerância gástrica, que era o meu caso, eu estava sentindo muito desconforto gástrico com a suplementação. Então ajudou, mas só com a alimentação vocês vão ver também que é muito difícil, ó. Trouxe para vocês as principais fontes de ferro, mais uma vez, ó, em 100 gramas de alimento. Então eu comi um bife de fígado, 5 pontos. Vocês vão ver, gente, que o fígado está em quase todas as listas, é um alimento riquíssimo, que a gente ignora e muita gente não gosta, né? Mas é um alimento riquíssimo em tudo. É um grande campeão, na verdade, da dieta. Você pode misturar nas coisas. Eu lembro que quando eu estava no técnico em nutrição, eles ensinaram a gente a fazer bolo de chocolate com fígado. Aí você coloca. Não tinha gosto nenhum de fígado. Vocês não perceberam, mas a Feijinha fez um pouquinho de fígado nova. Ah lá, tá vendo? Não dá pra perceber. Mas se falar, ninguém quer comer. Foi excelente. Então, fígado. Aí o feijão, ó, só pra você ter uma ideia. O feijão tem 1,5 miligrama em 100 gramas de feijão, que seria uma concha grande. E ó, volto aqui para você lembrar quanto é. 18 miligramas é o que você precisa. Então, uma concha de feijão, ó, tem 1,5, aí a carne bovina, o bifinho, 2,6. Então, assim, mesmo comendo arroz, feijão no almoço e na janta, você não vai atingir. Não adianta, tem que suplementar nessa fase, tá? E não só nessa fase, tá? Mas nós mulheres, ainda mais se você menstrua muito, por exemplo, nos períodos menstruais, às vezes você precisa dar uma suplementada mesmo, para evitar anemia, porque é muito comum, eu pegava muito no consultório anemia em mulheres adultas, muito comum. Por quê? Porque a gente, não pode comer isso, não pode comer aquilo, ninguém come nada de nada, aí junta cálcio, por exemplo, eu gosto de comer tudo com molho branco, com estrogonofe, não sei o quê. Lembra que eu falei que o cálcio diminui a absorção do ferro? Aí você vai e come coisa com molho branco durante a refeição, pronto, tá? Então, é bom evitar. Queijo também, né? Coisa parmegiana. Lá o queijo, tem o cálcio, tem o ferro, pronto. Já vão os dois embora nas festas e não absorve nada. Então, é bom evitar.
O ovo, vocês vão ver que também está na maioria das listas. É um alimento riquíssimo, é muito bom. Coma o ovo, gente. Tem a dieta do ovo. Tem a dieta do ovo. Foi legal? Não, o ovo é um alimento, assim, muito bom. Só não dá para exagerar porque ele tem muito colesterol mesmo. Mas ele é bom, pode comer todo dia. Ácido fólico, ó, também trouxe para vocês as fontes. Ó, fígado de novo aqui, né? Olha só, tem uns alimentos bem incomuns, né? Mexilhão, ostra. Ah lá, mas tem um alimento bem barato aqui, né? Aliás, fígado e sardinha, né, são alimentos baratos, infelizmente. Sardinha também é bem rica em cálcio, eu vou mostrar para vocês depois. Tá? Atum, salmão e tal, a carne, ovo, leite integral. Daqui para baixo é mais suplementando, gente. Tá? O fígado tem, como o fígado. Se você conseguir acostumar a sua criança desde cedo com o fígado, eu como. Aliás, atualmente eu não estou mais comendo porque o fígado tem muito colesterol. E eu tenho colesterol alto genético, familiar. Então eu preciso evitar algumas coisas, dentre elas, infelizmente, o fígado. Mas eu gostava de comer cebolado porque desde criança meus pais faziam pra gente fígado cebolado, como se fosse bife. Nem percebia a diferença. Então, dei pra criança o fígado já desde pequena, para ela acostumar com o paladar. Iodo. O iodo, gente, é uma coisa que assim, a gente faz uma dieta pobre em sal e isso é muito bom, mas muitas vezes a gente não chega nos 150 microgramas por dia de iodo. Tá? Então, se você vê que você não está consumindo, eu estou fazendo uma dieta meio hipossódica, ou já tenho pressão alta e tal, é bom, às vezes, dar uma dosada nesse iodo, ver se está adequado, porque senão é necessário suplementar para evitar o quê? O hipotireoidismo materno. Eu tive hipotireoidismo na gestação, tive que tomar lá, esqueci o nome agora. A minha memória, gente, parece que não voltou ao normal ainda depois da gestação, não sei vocês. Eu fiquei meio esquecida depois da gestação. O que mais? Ômega 3 e colina. Então, o ômega 3 é um outro nutriente que a gente quase não consome da nossa alimentação. Tá? Eu deixei aqui mais os nutrientes que a gente precisa ficar de olho e dar uma suplementada, porque às vezes na nossa dieta ocidental a gente não come, porque você tem que comer bastante peixes de águas profundas para ter ômega 3. Tá? E a colina dá pra gente atingir, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Então, ó, ômega 3 está mais nesses peixes de águas profundas aqui, ó. Então, sardinha, salmão, cavala, atum e anchova. Se você conseguir comer sardinha todos os dias, você já vai ter cálcio, você já vai ter ácido fólico, você já vai ter ômega 3, mas não é todo mundo que gosta. Mas é um alimento barato, gente. Que é muito barato. Tem gente que faz como se fosse um vinagrete. Pica tomatinho, cebola, coloca a sardinha e faz uma saladinha. Se você gostar, manda bala, porque é barato e olha só, já tem lá a quantidade que você precisa de ômega 3, tá? 100 gramas. Se não, é suplemento, não tem jeito, não tem outro jeito, tá? Tem ômega 3 de origem vegetal, é bem pouco, tá? E ali a colina, olha lá, mais uma vez o ovinho, né? O fígado está sempre em tudo, sempre em primeiro lugar. Por que o fígado está sempre em primeiro lugar? Porque, gente, tudo passa, o fígado é um órgão xenobiótico, ele passa, digamos assim, como se a absorção de tudo desse uma passada pelo fígado, então ele acaba armazenando bastante. É riquíssimo em vitamina A também, que eu não falei dela aqui, mas ele também é. Tá? E aí tem outros alimentos aqui, leguminosas, né, ricos em colina. Vitamina D e cálcio. A D, normalmente, ou é exposição solar ou é suplementação. Que dos alimentos é bem pouco também. E cálcio, agora chegou o cálcio polêmico, olha só. Gente, o cálcio, inclusive, ajuda a prevenir pré-eclâmpsia, então não deixe de consumir cálcio na quantidade certa, tá? Ele não vai vir por osmose e você tem que ingerir, porque com essa moda de, não pode tomar leite, não pode, a galera tá totalmente sem cálcio. Osteopenia e osteoporose vai lá, não dá. É tudo que a indústria, né, da saúde quer, é ver gente para cuidar lá no futuro, né? Então, cuidado. Eu vou falar do cálcio primeiro, olha lá. Cálcio, leite em pó, claro que o leite em pó integral, né, 100 gramas de leite em pó integral vai ter um monte. Então, se você usar, por exemplo, eu costumo usar, gente, eu não estou fazendo propaganda, tá? Não ganho nada para isso. Mas o que mais tem cálcio é o molículo, de verdade, o molículo em pó. 2 colheres de sopa já tem 500 miligramas de cálcio. Você precisa comer 1000 no dia, então se você comer 2 colheres de sopa, o que eu faço? Normalmente, no próprio leite normal, fluido, eu adiciono 1 colher de sopa, por exemplo, no café da manhã, outra de tarde ou à noite, e aí eu já tenho o cálcio do leite e mais, pronto, 2 vezes que eu tomei leite já atingi os 1000 miligramas. Eu uso essa dica e passo para os meus pacientes, porque fica muito fácil de atingir. E aí você não precisa ficar suplementando, tomando cálcio. Tem gente que suplementa cálcio e fica com o intestino preso, porque realmente pode causar obstipação. Se vem dos alimentos, já é melhor, tá? Então, queijo, iogurte, leite, olha lá a sardinha que eu falei pra vocês, ó, é bastante também, tá? A couve também tem, mas lembra, é em 100 gramas. Então, 100 gramas de cálcio vai ter lá 177, aí eu precisaria comer meio quilo de couve para atingir o cálcio. É muita coisa, tá?
que mais? Brócolis, amêndoas, gergelim. Lembrando que tudo que é de origem animal é mais parecido com o nosso corpo, né? Querendo ou não, somos animais racionais. Então, quando você come um alimento de origem animal, os nutrientes são melhor absorvidos do que quando você come de origem vegetal. Isso funciona com ferro, com cálcio, com tudo, tá? Então, o cálcio que vem dos alimentos de origem animal é melhor absorvido do que os de origem vegetal também, tá? E a vitamina D, ó, vai ter coisas que muitas vezes a gente também não usa, né? Óleo de fígado de bacalhau, salmão, sardinha, os peixes lá de águas profundas que tem o ômega 3. A gema de ovo tem um pouco também, mas para a quantidade que a gente precisa por dia, teria que ser muito. Então, no fim, ou é tomar sol ou é suplementar. Vitamina D é outra que não tem muito jeito, tá? E o estilo de vida, né? Então, evitar álcool totalmente já no período pré-concepção, limitar a cafeína no máximo a 200 mg por dia, que seria 1-2 xícaras de café. Evitar o excesso de vitamina A, porque ela é teratogênica, né? Pode causar malformações no feto. Investir em hábitos saudáveis, isso a gente já sabe, nem vou ficar falando, né? Porque a gente já sabe. E se você toma algum remédio de uso contínuo, verifica com o médico se você já não tem que parar para começar a se preparar para engravidar. Eu, por exemplo, que tenho esse colesterol alto genético, eu tomo estatina desde os 20 anos. Então, para engravidar, 3 meses antes eu tenho que parar de tomar. Durante a gestação, nem quem sabe, meu colesterol ficou lá e tal, né? Já era alto, ficou mais alto ainda na gestação. Mas não tem jeito, não dá para tratar. Então, a dieta é fundamental, tá? Fundamental. Na gestação, acompanhe o seu ganho de peso. Nós temos um ganho, não sei se ficou embaçado aqui, mas a gente tem um ganho de peso natural, que vocês vão ver, não é tão grande, tá? Eu não sei aqui das que já tiveram filhos, que vê, na hora que você sai do hospital, você sai no máximo com uns 4 quilos a menos. No máximo, 4 e pouco. Por quê? Porque o restante é o que a gente ganhou de peso mesmo. Então, por isso que aquela tabela de ganho de peso, voltou ao normal. Aquela tabela de ganho de peso é fundamental para você acompanhar realmente se você está ganhando o peso certo. E aí, durante a gestação, tem essa outra curva aqui que a gente chama de curva de Atalar. A gente tem ali, ó, essa zona aqui, BP, ó, a zona do baixo peso, então significa que você precisa engordar. Aqui tem, ó, semanas gestacionais e o IMC. Então, você põe lá, estou com o IMC de 22, e estou na 14ª semana, aí você vai traçar aqui, ó, seu pontinho está aqui, está no A, está no adequado. Então, é basicamente assim que a gente faz a observação da gestante. Aqui é sobrepeso e aqui é obesidade, tá? Eu fiz um teste nutrigenético uma vez e apareceu lá que eu tinha a probabilidade de ter obesidade gestacional. Eu falei, nossa, né? Eu nunca tive obesidade, sempre peso adequado e eu não confiei muito. Minhas queridas, foi engravidar, meu corpo foi outro. Eu fiquei com obesidade gestacional, infelizmente. Eu tinha um apetite absurdo, não conseguia controlar, era muita mudança, eu tive muita azia. Enfim, eu não consegui lidar muito bem com a gestação, foi um período difícil para mim. Assim, nessa questão de controle de peso, né? Não foi difícil em tudo, mas nessa questão de controle realmente foi difícil. Confesso para vocês, eu ganhei 23 quilos. Foi um negócio, assim, surreal para mim. Eu emagreci rápido, talvez rápido demais, porque eu fiquei meio bitolada com isso. A nutricionista gorda, né? Ficava com isso na minha cabeça. Eu fiquei me cobrando muito. Não foi legal. Depois falei, não, na próxima gestação eu já sei que tudo isso aconteceu, eu já vou segurar, né? Mas abrindo aqui um pouco o meu coração para vocês. Não foi muito fácil. Então, é legal ter essas dicas realmente com antecedência e se preparar no momento em que você está, principalmente aquela questão da autorregulação que a gente comentou. Porque senão, pega. Eu fiquei naquela assim, tipo, a minha primeira gestação, eu não vou pegar muito pesado comigo mesmo, só que aí também larguei demais. Então, o que é legal? O equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Porque depois não tem jeito. O corpício, ele vai sofrer as consequências das nossas escolhas, né? Então, aqui, qual que é o problema de ganhar muito peso? O maior risco de pré-eclâmpsia. O meu bebê, por exemplo, nasceu com 4,50 kg, nasceu muito grande, né? Teve macrosomia, né? Eu já queria um parto cesárea, mas enfim, acabou sendo menos. Não tinha nem opção de não querer cesárea. Ele ficou enorme. E o Noah é enorme hoje, se vocês verem, vocês vão ver. Ele tem o tamanho de uma criança já de 2 anos, com 1 ano e 4 meses. Maior risco de diabetes gestacional, maior risco de hipoglicemia do bebê, né? Graças a Deus ele não teve. E maior risco de obesidade, que é uma programação metabólica que é feita no ventre mesmo para a criança. Então é bom não ganhar muito peso também pela criança. Diástase abdominal, com dificuldade de eliminação depois do parto. A formação de pele em excesso, que não tem jeito, né? Estria também, dor articular, dores nos pés e dificuldade de locomoção. Então, evitar esse ganho excessivo. Você pode baixar a caderneta da gestante, que é muito legal também, gratuita do Ministério da Saúde, que lá tem muitas dicas e muita coisa legal para você acompanhar a sua gestação. Ela é ofertada nos pacientes que passam no SUS, mas mesmo que você não passe no SUS, você pode baixar e acompanhar em casa, porque tem muita dica legal
Tem um monte, tem as curvas também. Então, por exemplo, se você está com o peso adequado antes de engravidar, você vai usar esse gráfico aqui para acompanhar seu peso. Se você começou já a gestação com sobrepeso ou com obesidade, aí tem um outro gráfico. Então lá tem tudo. Acho que tem, eu esqueci o número de páginas, mas ele é grandinho esse guia. Eu deixei ali o link para vocês. Tá? Consumir mais fibra, então aquilo que a gente estava comentando, na gestação pode aumentar o risco de obstipação, então consumir mais fibras. Tá? Se você tiver o colesterol alto, e você, como eu falei, não vai poder tomar hipolipemiantes, então a fibra solúvel é a que mais vai te ajudar. Vou mostrar onde é que está. Fibras solúveis, elas vão estar principalmente no farelo de aveia, nas fibras ali daqueles alimentos, aveia, nozes, sementes, feijões, maçã e frutas vermelhas. Esses são ricos em fibras solúveis que diminuem a absorção de gordura, de colesterol. As outras fibras, que são insolúveis, elas ajudam mais na questão de dar volume às fezes. Né? Então, realmente, as fezes estão ressecadas, é difícil de evacuar, está faltando fibra insolúvel. Então, os alimentos integrais, fibras integrais, né? Trigo, centeio, trigo vermelho e frutas e vegetais em geral, ou você pode usar um mix também de fibras. Né? Nós temos hoje na indústria, não gosto de pão integral de jeito nenhum, não consigo, não gosto, só gosto de pão branco. Você pode usar, então, um scoop de fibra na bebida que você for tomar junto com o pão que você está comendo. Não tem gosto de nada, eu garanto para vocês, eu já usei o Fiber Norm, é excelente. Não tem gosto de absolutamente nada, é um pó que não tem gosto. Então você pode pôr em qualquer coisa, você pode pôr na comida, na bebida, você vai ter um aporte de fibras ali bacana para você. Tá? Evitar cafeína e qualquer outro termogênico, isso realmente é contraindicado na gestação. Deixei aqui as principais fontes, né, de alimentos que têm cafeína. O chocolate, gente, também tem cafeína, tá? Então, se você for consumir na gestação, tem que ser pouquinho, tá? Porque tem cafeína também. O que mais? Na ocorrência de enjoos ou náuseas, então, tentar fracionar mais a sua refeição, tá? Não tomar muito líquido junto com as refeições, porque às vezes pode piorar a náusea. E não consuma só coisas refinadas. Eu vou comer biscoito de polvilho para ajudar a passar. Vou comer torrada, bolacha de sal para passar. Se você comer só refinado, pode ser que piore ainda mais a sua azia. Tá? Então, tente migrar para o integral ou para os cítricos. Às vezes os cítricos ajudam. Isso, claro, é muito individual. Tá? Mas pode ajudar muito. Laranja, limão, morango. Tá? Pode ajudar. Para mim, o limão ajudava demais. Não use adoçantes que tenham ciclamato, tá? Porque isso também não é indicado na gestação, então você pode usar a stevia, a sucralose e evitar o mel, como eu falei, porque é açúcar mesmo, né? E combinar os alimentos ricos em ferro com os ricos em vitamina C, que a gente também já falou. E aí eu deixei a tabelinha para vocês dos ricos em vitamina C, né? Às vezes a gente fala só da laranja, mas a acerola, ela é a campeã de vitamina C, tá? Acerola, caju, goiaba, kiwi, morango, até o morango tem mais do que a laranja. Tá? Então, manda bala na vitamina C. E para os vegetais também, o pimentão é grande campeão, mas lembra que tem 100 gramas aqui, né? Então, normalmente a gente não vai comer tanto de pimentão, mas couve, brócolis, rúcula, a gente pode ser que coma um pouco mais. Então, se você tiver uma alimentação daquele jeitinho que eu mostrei no prato, né? Metade do prato, verduras e legumes, tanto no almoço quanto no jantar, comer as suas frutinhas ali 2 a 3 por dia, você provavelmente vai atingir facilmente a sua vitamina C diária, tá? O que mais? Aqui é o tamanho das frutas. E para o puerpério, não esqueça de se hidratar, porque não tem jeito. Sabe, né? Quem amamenta sabe, é muita sede que a gente tem, graças a Deus, porque ajuda realmente a formar mais o leite. Reforçar o seu aporte proteico, aí você pode sim calcular 1,1 gramas por quilo para a sua proteína aumentar um pouquinho, tá? Priorizar o ferro e a B12, como nós já falamos. O ferro na amamentação, ele já cai, porque normalmente a gente não menstrua durante a amamentação, né? Então a necessidade de ferro fica quase igual a do homem. A do homem é 8 miligramas, ali fica 9, tá? Por isso que cai em relação ao período gestacional. Mas por que eu estou falando para não esquecer do ferro? Porque a gente tem muita perda no parto. Então muitas vezes a gente fica até com uma anemia pós-parto, mesmo não tendo uma necessidade de ferro tão grande, tá? Então só é legal dosar, ficar de olho nisso, tá? Vitamina D e cálcio, não esquecer, a mesma coisa da gestação, mesma quantidade, só vai aumentar o cálcio aqui para mães adolescentes, tá? 14 a 18 anos, aí a necessidade é 1.300 miligramas por dia, beleza? O que mais? Alimentos funcionais para energia e humor, então no puerpério muitas vezes a gente pode ter fadiga, vulnerabilidade emocional, nem se fala, né? Precisa de uma rede de apoio, não tem jeito. Então, não esquece das fontes de ômega 3, de colina, que eu coloquei lá, que são antioxidantes, frutas, verduras e legumes. Evitar ainda a cafeína, os ultraprocessados, como a gente já falou. E é legal ter uma recuperação gradual do peso, tá? Então, na amamentação exclusiva, você já vai perder de 400 a 500 calorias por dia, só com a amamentação.
Eu posso dizer, gente, eu sequei mesmo. Aqueles 23 quilos eu perdi em 3 meses. Foi bem rápido. Só que eu perdi rápido demais. Então, a minha pele sofreu. Acabou ficando um excesso aí que não tem jeito. Depois da próxima gestação eu vou ter que entrar na faca de novo só para arrumar esse excesso de pele. Então a perda deve ser lenta e progressiva. O que eles recomendam? Em torno de 1 quilo por mês, mais ou menos. É o mais saudável, tá? Não façam como eu fiz, que eu perdi muito rápido. Dietas muito restritivas podem também reduzir a produção de leite. Então não fica bitolada, porque senão você pode acabar diminuindo a produção do leite, tá? E a prioridade no puerpério é a recuperação da mãe e a nutrição adequada do bebê, não a estética imediata. Então precisa virar essa chave pra gente não ficar doida, né? Normalmente o corpo da mulher, gente, leva 1 ano mesmo por dentro para voltar aos órgãos ao normal, tá? Só para ele voltar por dentro ao normal. Então não se cobre realmente de estar perfeita muito rápido, tá? Porque isso não vai acontecer. E o versículo para a gente fechar é: não vê que os filhos são os melhores presentes do Senhor? Que os frutos do ventre são um legado generoso? Como flechas nas mãos de um guerreiro são os filhos de uma juventude vigorosa. Abençoado é o que tem uma aljava cheia dessas flechas. Peguei a versão, a mensagem que eu acho muito poética essa versão, às vezes eu gosto de usar ela, que é lindo. Realmente, os frutos do ventre são um legado generoso do Senhor para nós, né? É uma coisa linda. Então eu quero deixar essa reflexão para nós, né? Eu falei tanta coisa, né? Acho que tomara que vocês não tenham se cansado. Eu deixei aqui uma fotinha da minha lua de mel, que a concepção do novo foi lá em Paris, sem querer. O meu sonho era engravidar na lua de mel e Deus concedeu esse sonho. A gente foi para Paris, para Londres e para Milão e Veneza. Foi uma delícia, foi uma bênção. Foi presente de Deus, assim. Tudo presente divino, gente. Então eu coloquei a fotinha para lembrar por causa do Noazinho. E, gente, falei tanto, né? Perguntas? Muita! Tem muita coisa na minha cabeça. Muitas informações. Tá explodindo, né? Eu vou disponibilizar para vocês. Deixa eu parar aqui, ó.